Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Todos os anos sempre surgem muitas profecias e visões divinas que preveem e alertam sobre fatos que podem acontecer. Se elas são realmente reveladas de Deus, nunca saberemos. Mas a Bíblia Sagrada nos diz no livro Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, que quando o profeta falar em nome do Senhor e não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Mas quando a revelação vem de Deus, pode passar dias, ou meses, ou até mesmo anos, mas ela se cumprirá. E hoje nós vamos te mostrar algumas profecias mais chocantes, feitas para esse ano. Infelizmente não há como saber se algumas dessas revelações são de Deus ou não passa de emocionalismo. Por isso você precisará assistir para tirar suas próprias conclusões. Mas como nos mostra a Escritura Sagrada acerca das profecias, se algumas delas forem realmente inspiradas pelo Espírito Santo, pode passar o tempo que passar, elas se cumprirão. Confira agora as revelações mais impressionantes para esse ano. Um tsunami é um fenômeno natural tão impressionante que até já virou o tema central de muitas produções cinematográficas. Mas seria possível ocorrer no Brasil? No dia 16 de dezembro de 2016, um canal postou um vídeo que surpreendeu os brasileiros. Nas imagens aparecia o missionário Reginaldo Cardoso, que é deficiente visual, mas afirmou ter visto uma visão de Deus. Reginaldo conta que viu uma grande onda atingir o nosso país. O missionário não chegou a falar quando isso ocorrerá, se será precisamente nesse ano, mas ele acredita que essa visão ainda vai acontecer. A profecia que mais gerou debates na internet em 2019 foi a irmã Linda. Até hoje há muitos questionamentos sobre a revelação dos 3 dias de escuridão. No vídeo, a senhora conta que ouviu Deus lhe dizer para gerar um papel e anotar tudo que iria revelar a ela. Linda não chegou a falar uma data precisamente, mas conta que o planeta enfrentará uma grande escuridão por 3 dias. A profecia acabou dividindo as opiniões dos internautas. Muitos acreditam na revelação, já outros não levam a sério o que ela falou. Provavelmente você conhece ou já assistiu a algum vídeo do pastor Carlos Alberto, na Igreja Tabernáculo de Deus. O apóstolo ficou famoso após fazer diversas profecias com meses de antecedência e que acabaram se cumprindo em 2019. No dia 19 de abril, o pastor fez uma revelação surpreendente, que muitos acreditam que pode se cumprir esse ano. Segundo Carlos Alberto, uma grande autoridade política vai partir em breve. Os internautas chegaram a mencionar que o famoso político pode ser o ex-presidente, o qual já havia se intitulado como um grande político e ser humano ao se comparar com Jesus. Já outros comentam que a profecia pode ser para algum político que atualmente está cumprindo seu mandato. Todos já sabemos o grande histórico da Rede Globo em fazer piadas com cristãos. Liderada pela família Marinho, a emissora de TV sempre foi alvo de reprovação por parte dos cidadãos brasileiros, por brincar com a fé de muitos fiéis, seja em suas novelas, atrações ou em seus noticiários. Mas recentemente, ao mês de novembro, o pastor Ezequias Silva fez uma revelação para a emissora de TV. Segundo o pastor, o fim da TV está chegando por permissão de Deus. Ezequias não chegou a mencionar quando isso vai acontecer, mas a profecia se assemelha com a revelação feita pelo pastor René Terra Nova, que também viu o fim da Rede Globo de televisão. Após assumir a presidência, o atual presidente do Brasil recebeu uma nova revelação, que foi entregue pelo pastor Ezequias Silva. Na visão, o pastor conta que tentariam novamente contra o presidente. E recentemente, a missionária Cristina Maranhão e o pastor Sandro Rocha entregaram profecias semelhantes à do pastor Ezequias. Estaria Deus confirmando e alertando o presidente? No dia 4 de agosto, a profecia entregue pelo pastor Ezequias Silva tomou uma grande proporção nas redes sociais. Enquanto o ministro estava intercedendo no culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Mistério Belém do Pará,
em que preside o pastor, começou a entregar tudo o que o Senhor lhe ordenou, alertando que 3 pastores partiriam em um acidente de avião e 7 cantoras gospel seriam levadas no altar. Muitos internautas acreditam que essa profecia ainda vai se cumprir. As profecias de Nostradamus para 2020. Desde 1555, quando Michael de Nostradame, mais conhecido como Nostradamus, publicou o seu livro, com 942 quartetos de presságio, com 942 grandes acontecimentos do futuro, suas profecias ganharam interesse mundial. A interpretação de seus versos é tema de controvérsias, já que eles são vagos o suficiente para se encaixar em qualquer explicação. Mesmo assim, em todas as viradas do ano, sua suposta previsão chama a atenção. Segundo algumas interpretações, esses são os fatos que Nostradamus teria previsto para o ano 2020. Tempestades e furacões. Nostradamus previu para 2020 com fenômenos naturais extraordinários violentos, a tal ponto que muitos consideram possíveis um registro recorde de tempestades e furacões em alta potência. Os Estados Unidos seria o epicentro dos tornados mais fortes da história. Turismo espacial. Nostradamus previu a humanidade viajaria ao espaço facilmente a partir do ano 2020. Isso coincide com o anúncio de algumas empresas que começaram a trabalhar com o turismo espacial, implante de microchips. A profecia indicou que os implantes artificiais no corpo humano serão abundantes a partir desse ano, o que coincide com uma tendência do mercado tecnológico mundial. Uma anciã falecida em 1996 é responsável pela previsão de grandes catástrofes mundiais, como o tsunami de 2004 e o 11 de setembro. Agora, um último e sinistro presságio parece começar a se cumprir inexoravelmente. Trata-se de Baba Vanga, uma mulher nascida no território macedônio, quando esse ainda pertencia ao Império Otomano, por causa da incrível precisão em que conseguiu antecipar grandes eventos no mundo. Desde a mais tenra idade, ficou conhecida como a Nostradamus dos Balcãs. Entre muitas outras previsões, a anciã que morreu há quase 2 décadas, aos 85 anos de idade, ela previu o atentado às Torres Gêmeas, quando em 1989 afirmou que os irmãos norte-americanos seriam atacados por 2 aves de ferro. Da mesma forma, antecipou o devastador tsunami, que em 2004 atingia o litoral tailandês, quando disse: uma grande onda cobrirá um grande litoral, com pessoas e aldeias, e tudo vai desaparecer debaixo d'água. Entretanto, o mundo voltou sua atenção para uma das últimas previsões da anciã, que em 1996 disse que o mundo viveria uma grande guerra islâmica até 2016. De fato, muitos atestam que as visões de Vanga já tinham anunciado a Primavera Árabe, apesar de ela ter morrido 14 anos antes. Entre as inúmeras previsões atribuídas a Vanga, há algumas bastante exóticas, como uma que diz que alienígenas ajudarão o homem a viver debaixo da água em 2130, ou uma possível guerra em Marte em 3005. Por fim, talvez a mais fantástica seja também a mais assustadora. Ela afirmou que não haverá sobreviventes no planeta por volta de 3797. E você, conte para nós qual dessas revelações você acredita que pode realmente se cumprir ainda esse ano. Deixe aí nos comentários e continue nos acompanhando. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.